Bom dia, queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã. Vamos então a mais um momento de estudo, mais uma lição de escola bíblica no mês da escola bíblica dominical. Estamos adentrando no mês da escola bíblica e vamos então pensar nessa questão do ensino bíblico também ao longo desse mês, nos nossos estudos e nas nossas mensagens. Mas eu quero que você então vá comigo a segunda Pedro, que, como você bem lembra, na semana passada nós terminamos a primeira carta que Pedro escreve à igreja na dispersão, né? Essa igreja é localizada, ou melhor, esses irmãos espalhados ao longo da dispersão na Ásia, Bitínia, Capadócia, Ponto e Galácia. Tá bom? Esses são os lugares em que essas cartas chegam. E aí nós vamos então hoje pensar na segunda carta, no segundo grande bloco que Pedro quer tratar com essas igrejas naquela localidade. E ele começa então a sua carta com o prefácio e a saudação. E nós vamos tratar disso nesta manhã, apenas esses dois versos. E o primeiro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então é esse o texto, apenas esses dois versos, que tem muito conteúdo, que tem muita coisa interessante, muitas palavras importantes que nós vamos tratar nesta oportunidade, pensando no perigo dentro da igreja. Isso é um assunto que nós vamos tratar porque essa carta em específico, ela tem o intuito de ensinar aquela igreja as bases para que não houvesse as heresias dentro das igrejas. E nós sabemos que o nosso tempo é um tempo de muita heresia, um tempo de muitas posições teológicas, ideológicas, que estão adentrando nas nossas comunidades de fé e que acabam corrompendo, e enfraquecendo e adoecendo o corpo de Cristo. Então, precisamos estar muito alerta quanto às dicas, né, e a forma como o apóstolo Pedro tratou de tudo isso num tempo de perseguição, num tempo de adversidade, no surgimento de heresias. Mas nós vamos, então, pensar nesses dois primeiros versos dessa carta. Bom, mas em primeiro lugar pensando justamente nesses aspectos. E eu quero aqui também trazer uma posição até um tanto geral no momento do nosso estudo bíblico, que é quanto às palavras no texto, como as palavras que estão no texto são muito importantes de averiguar. Vejam esses versos. Primeiro fala-se Simão Pedro. Então é a identificação do autor da carta, Simão Pedro, e ele diz que ele é servo e que ele é apóstolo. Aqui já tem dois sentidos muito interessantes quanto a esse que acaba de se apresentar. É como a apresentação do título, como algo que estende a identidade dele. Por exemplo, a gente acaba perguntando hoje no nosso tempo, quem é você? O que você é? E aí a pessoa às vezes fala assim, eu sou fulano e faço tal coisa. Então, a gente associa muitas das vezes a nossa identidade, às vezes a nossa profissão, ao nosso papel social, ao nosso papel eclesiástico, ao nosso papel dentro da família. Então, como que às vezes a nossa identidade ela é extensiva? E aqui nós vemos essa característica no apóstolo Pedro, que ele diz que ele é Pedro,
E o que caracteriza o Pedro é ser servo e apóstolo de Jesus. Então, nós vamos ver essa apresentação dele como é preciosa, porque é o Pedro que, enquanto eles estavam em Cesareia de Filipe, acho que é Mateus 15, alguma coisa assim, a caminho de Cesareia de Filipe, o próprio Cristo disse: quem os homens têm dito que eu sou? E aí disseram: uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí, nesse momento, Pedro, inspirado pelo Espírito, diz: mas nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí o Senhor diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram estas coisas. E eu digo mais: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós vemos até quando Jesus dá a identidade de Pedro, dizendo sobre esta pedra, que era a afirmação de que Jesus era o Cristo, ele firmaria a sua igreja. Então, o próprio Pedro tinha um entendimento disso, de quem ele era, tanto que ele se define como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Isso é muito especial. E aí, como servo, é uma palavra muito interessante, porque hoje nós utilizamos, sem dúvida alguma, em um sentido metafórico. Nós hoje utilizamos a palavra servo num sentido simbólico, como alguém que está a servir, na verdade, ao seu Senhor. Mas nesse contexto havia escravidão. Você pode lembrar de Filemão. Filemão é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao Filemão, que tinha escravos, e que é o pedido de que ele libertasse na verdade, a Onésimo, né? Onésimo, então, fosse considerado irmão em Cristo, não mais escravo. Isso é muito especial. Então, que você entenda que esse sentido do servo aqui é uma palavra grega chamada doulos, que era considerado o escravo mais baixo, mais raso, o escravo mais insignificante. Escravos naquela época eram considerados como animais, era um sentido de produto, de propriedade. E aqui ele traz essa ideia de alguém que se rebaixa voluntariamente ao Senhor. E aqui, por isso que ele se utiliza como servo, porque é alguém que voluntariamente se dispôs a servir ao Senhor. Isso é muito especial, de nós observarmos uma posição de humildade, de submissão, uma posição de obediência ao Senhor. Então ele se apresenta assim, ele começa se apresentando como alguém que era servo. E aí algumas características daquele que é servo é que ele está sob posse. E se ele diz que é servo de Jesus Cristo, ele está sob a posse de Deus. Ele não mais é dono de si, o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, precisamos entender justamente que isso, a posição dele se mostrar a esses como servo, é a posição de alguém que é não mais dono de si, mas que é apossado por Deus. Mas também é alguém que deve estar ao dispor do seu Senhor, visto que ele não mais é propriedade sua, mas de outro. Esse outro está sob total liberdade para fazer o que quiser. E assim é. E aí nós podemos pensar, trazendo um pouco uma visão mais ampla de servidão, o próprio relato que Jesus diz em João 3, a Nicodemos. Ele diz assim: aqueles que são nascidos de Deus entendem, têm discernimento das coisas espirituais. Por quê? Porque o vento você não vê, mas os que são nascidos de Deus são levados. Não se sabe para onde vem nem por onde vai. Mas assim são os nascidos de Deus, os nascidos do Espírito. Por quê? Porque eles estão sob a condução do Senhor, ao dispor do Senhor. Mas essa servidão, esse servo também é um servo obediente.
E tais foram as obediências, né? Tal foi a obediência dos servos do Senhor na igreja primitiva, que foram obedientes até a morte. A exemplo de Cristo, o servo, o sofredor, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, como precisamos pensar nesse aspecto e como que esse primeiro aspecto de que como Pedro se apresenta nos evidencie a responsabilidade que é ser chamado de servo. Como não é algo romântico, como não é algo belo de se falar e às vezes é até belo de se cantar, mas a realidade é muito profunda. E não só é um sinal de posse, de estar ao dispor do seu Senhor, de obediência, mas é também uma posição de serviço, de servo, justamente para servir. A palavra diz que o Senhor Jesus veio como servo, veio não para ser servido, ou melhor, isso mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja como a ideia do servo não é uma ideia romântica, mas é dessa forma, curiosamente, que o apóstolo Pedro se apresenta à igreja na dispersão. Mas ele não só se refere a servo, mas ele também diz que é apóstolo. E apóstolo é justamente no grego a palavra é essa mesmo, né? A ideia de apóstolos se lê dessa mesma forma. Mas é uma ideia de alguém que era enviado pelo próprio Deus e que teve testemunha ocular, testemunhou do que Cristo fez, da sua obra, e por isso diz, como o João, se eu não me engano, na sua última carta diz, né? Nós vamos falar daquilo que temos visto e ouvido a respeito do verbo da vida. Então você vê que o apóstolo era aquele que viu o ministério terreno de Jesus, que foi chamado, convocado para a proclamação do evangelho no período apostólico. Por isso que é o período apostólico em que os apóstolos lançaram as bases doutrinárias para a igreja assim prosseguir. Hoje nós podemos comparar o trabalho apostólico ao de um missionário, ao de um implantador de igrejas, porque o missionário, quando é enviado, e nós estamos em campanhas de missões mundiais, e um missionário, quando é enviado para uma determinada localidade, ele tem a função de evangelizar, de discipular, de implantar igreja, de preparar aquele rebanho para, na última consequência, ser enviado também para continuar pregando, para a expansão do reino. Então, hoje, há ainda o exercício do ofício, não do título apostólico, mas do trabalho apostólico ainda é realizado pela igreja. Porque a igreja ainda faz, ainda proclama, ainda prepara para o avanço do reino. Mas é este Pedro que diz que é servo, mas também é apóstolo de Jesus. Isso é muito interessante porque após ele se apresentar dessa forma, ele agora faz uma aliança com no sentido de estarem numa mesma condição. Ele diz assim: eu sou Pedro, eu sou apóstolo e eu sou servo. Isso vocês podem não ser, mas aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa. Então agora ele faz uma similaridade, uma aliança, uma demonstração do que eles têm em comum. E o que eles têm em comum, isso é lindo, meu irmão. Isso é lindo, porque o que nós temos em comum é a fé no Cristo ressurreto. Nós temos em comum a fé que foi alcançada e é preciosa. E é disso que ele está falando agora, direcionado aos leitores, não mais como uma apresentação sua, mas na realidade dessa natureza que é compartilhada, dessa realidade que é compartilhada tanto com Pedro
quanto com essa igreja que está dispersa, que é a salvação obtida somente mediante a fé. Isso é fantástico, porque nós vamos ver justamente isso, que ele fala dessa salvação que foi obtida pela fé. Isso não é obra humana. O apóstolo Pedro está explicando isso, meus irmãos. Eu posso ser apóstolo, posso ser servo. Vocês são igreja sofredora no tempo da dificuldade aí, na dispersão, mas não é mérito seu ter fé em Cristo. É dom de Deus. É Deus quem coloca em nós essa capacidade de crer para a salvação. Isso que ele está explicando aqui. E nisso eles compartilhavam, o apóstolo Pedro, quanto à igreja dispersa. Por quê? Porque eles obtiveram a salvação. E salvação é graça, é dom, é dádiva, é benefício sem merecimento. Disso que ele está explicando, isso que ele está mostrando, a realidade da salvação que eles obtiveram em Cristo Jesus, fé alcançada. E é uma fé preciosa, meu irmão, mesmo no tempo da dificuldade. E aí nós vamos ver que, em segundo lugar, ele não fala apenas dessa salvação, mas da fé que possibilita a salvação. Porque a salvação, ela vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, assim nos diz Romanos. E aquele que é justo perante Deus, ele só é justo mediante a fé. Mediante a fé. Por isso que o justo vive pela fé. E aí essa fé é justamente esse poder do Evangelho. O Evangelho, como diz Romanos 1, se eu não me engano, é versos 16, alguma coisa assim. Eu não lembro certo, mas é que o justo, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, que você entenda que a salvação é o poder. E é um poder que nós podemos vivê-lo para transformação. Então, que você entenda que, por mais que o apóstolo Pedro estivesse numa posição de superioridade, no sentido de responsabilidade diante do ministério, porque ele era apóstolo e também servo, ele compartilhava de uma mesma herança, de um mesmo benefício, de uma mesma graça com aqueles que estavam sofrendo naquele tempo, que é a fé em Cristo Jesus, que é preciosa. E que ele diz, apesar de eu ser apóstolo e servo, não é mérito meu, é pela fé, é dom de Deus. Isso é maravilhoso. A fé como um dom, um presente que Deus nos dá graciosamente. A salvação dos pecados pela fé é possível por causa da justiça de Deus. E aqui nós vamos então entrar num assunto importante, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus foi saciada, foi suprida, foi cumprida em Jesus Cristo, que morreu pagando o preço da pena, que era a morte. Por isso que a morte de Cristo é a morte que nos traz justificação, porque ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ele recebeu em si toda a ira de Deus, perdoando assim os nossos pecados. Por isso que nós temos fé por causa e unicamente por causa da obra de Cristo, da justiça que Cristo praticou em nosso favor. Por isso temos justiça perante Deus, por isso somos justos diante de Deus, sem culpa, pelo que Cristo fez, se fez justiça em nome do pecador. Isso é maravilhoso. Deus se fazer justiça em nome do pecador.
e agora nos tornamos aceitáveis perante Deus. Perceba como essa mensagem ela é escandalosa e ela é suficiente. O apóstolo Paulo, nesse início, ele não incentivou a igreja por meio de benefícios financeiros. O apóstolo Pedro não quis animar a igreja sofredora por meio de promessas vazias. Mas a única forma de animar o povo de Deus na santa obra é apresentando a verdade do Evangelho. É apresentando Cristo justo, que perdoou nossos pecados. Louvado seja. Se essa verdade não te motiva, não vai ser benefícios financeiros, não vai ser promessas que vai te conduzir a uma paz, mas somente essa palavra vai te ajudar a permanecer no caminho, que é Cristo nosso Senhor. E então, depois dele trazer essa ideia, não só da apresentação de quem ele é, o autor, que ele é servo, que ele é apóstolo, mas mesmo sendo servo e apóstolo, ele compartilha de uma salvação que não é mérito dele, é graça, é fé, que é o que ele tem de semelhança com esses que são aqueles que estão sendo, que receberão sua carta. E aí é justamente essa salvação que foi obtida pela fé, graciosamente, uma fé que é preciosa, que cumpre, e que Jesus é justiça. Veja, o que o texto diz é alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele diz agora justamente o último momento que ele vai fechar a sua ideia. Ele diz: eu sou Simão Pedro, servo e apóstolo, e mesmo eu tendo essa posição, eu compartilho de uma preciosa fé, uma preciosa salvação, uma preciosa justiça. E diante dessa realidade, eu suplico ao nosso Deus que ele te dê graça e paz, e que essa graça e essa paz se multiplique. De que forma? No pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora a gente vai partir para o momento da saudação, que é o último momento desse texto. E agora, na saudação, nós vamos ver quando ele fala graça e paz. Eu gosto muito desse termo, você já deve ter percebido que eu sempre falo isso. Graça e paz, não é isso? Mas nós vamos ver que essa ideia da graça e da paz era muito forte, muito marcante. E nós já até falamos isso em um outro estudo, como a graça e a paz é muito marcante para o judeu. Porque a graça é justamente o sinal disso que ele acabou de evidenciar, que nós partilhamos de uma fé, de uma salvação que não é mérito nosso. Por isso que ele diz, é a graça de Deus. Essa graça que invade, mesmo não sendo merecedores. Essa graça que esteja com você, que essa graça seja multiplicada na sua vida. E aí o texto diz que a graça, a revista diz que a graça é o livre e imerecido favor de Deus para com pecadores, que garante aos que creem o perdão completo para sempre, por meio de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que é o presente da salvação, o presente da justificação, o presente da santificação, o presente da regeneração, o presente da edificação. Tudo isso é graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada em Cristo e por meio dele nós obtemos salvação, nós temos salvação pela fé manifestada mediante a graça de Deus em Cristo Jesus.
E é dessa forma, então, que ele mostra isso. Que a graça seja multiplicada diante de vocês que passam esse período tão difícil. E aí eu faço uma oração, essa oração a nossa, dessa oração dele, a nossa, porque foi suficiente para aquele povo passar pela aflição, essa oração verdadeira, e que seja a nossa. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas nos nossos corações, para que possamos passar por esse tempo de dificuldade, entendendo que o nosso Deus ainda é Deus gracioso, misericordioso, que cuida de cada um de nós. Amém? E após ele falar que você cresça na graça, ele fala que você cresça na paz, na shalom de Deus. Eu já expliquei a você que shalom é uma ideia muito profunda de algo completo, que a graça seja multiplicada, mas que a paz, que tudo no seu ser esteja em harmonia, porque você está diante do Eterno. Então, é uma ideia completa, você percebe que é completo, que é a graça, o favor que eu não mereço, e a paz, que é o que completa a salvação, o que me traz o reflexo dessa graça é ter paz. O reflexo da graça de Deus é viver em paz. Guarde isso. E aí, após isso, ele vai nos dizer no que vai canalizar. Qual é o fundamento prático dessa graça e dessa paz que a gente não consegue ver, consegue sentir, mas não ver. E aí ele diz que é justamente aperfeiçoada a graça e a paz no conhecimento de Deus e de Jesus. Meu irmão, você quer crescer na graça de Deus? Você quer crescer na paz do Senhor? É por meio do conhecimento de Jesus. E não se conhece Jesus, senão pela leitura da sua santa palavra, onde ele se revela por completo. E na oração. Não há outro caminho, não há outra chance de você conhecer o pleno, ou melhor, de você ter o pleno conhecimento de Cristo Jesus e do Senhor Jesus e de Deus Pai, se não for pela palavra e pela oração. Por isso que ele diz isso. Que vocês recebam o pleno conhecimento, não é conhecimento parcial. Porque o Espírito Santo em nós, ele nos dá pleno conhecimento do nosso Senhor. Mas o Evangelho, ele não vem por amnésia, ou melhor, ele não vem por osmose. Ele não vem por somente você encostar a Bíblia na cabeça e pedir que venha. Não. É mediante leitura, estudo, devoção, leitura e mais leitura, estudo, questionamentos, perguntas. Somente mediante o estudo da palavra que você tem conhecimento de Jesus Cristo. Somente pela oração que você vai ter intimidade com o Deus da palavra. Pela leitura você vai ter conhecimento da palavra de Deus. Pela oração você tem conhecimento do Deus da palavra. E não há coisa melhor do que conhecer a palavra de Deus e de ter intimidade com o Deus da palavra. Que você seja esse, que tem o conhecimento da palavra de Deus, mas que tem o relacionamento com o Deus da palavra. Amém? Aleluia. E então nós vamos pensar justamente nisso, que o conhecimento pode ser de diversas coisas. Por isso que essas duas coisas caminham juntas, juntíssimas. Que você pode ter muito do conhecimento de Deus, mas você pode ser que não conheça nada o Deus da palavra.
Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, pessoas que nem creem e que têm conhecimento da palavra de Deus. Mas revelação da sabedoria é somente pelo Espírito. E a sabedoria envolve também o relacionamento com o Deus da palavra. Então você só tem conhecimento de Deus verdadeiro por meio do próprio Deus que se revela na palavra. Então não há crescimento na leitura da palavra se não houver vida de oração. Porque senão você conhece, mas não tem relação. E se você tem relação, consequentemente você vai ter conhecimento. Então, oração e leitura da Bíblia caminham juntas. E é isso que o apóstolo Pedro quer iniciar encorajando essa igreja. Quantas coisas maravilhosas. Ele diz que ele é apóstolo, que ele é servo. Mas ele também diz que ele compartilha de uma coisa maravilhosa com aquela igreja, que é a fé, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não é mérito nosso, é graça, é dom de Deus, que nos conduz a uma vida de leitura e de oração, de conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra. Meu irmão, minha oração é que você, se ainda não entendeu a verdade do Evangelho, que seja hoje o tempo de entender, de se arrepender e de aceitar ao Senhor como Salvador. Mas se você já está nesse processo, se você já entendeu a salvação, o Evangelho, é hora de conhecer mais a Ele, conhecer mais a palavra de Deus, para conhecer também o Deus da palavra. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.